Senhora Presidente em exercício, graça a paz, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Hoje eu tenho um assunto importante para tratar que interessa muito as instituições e poderes do Estado e muito especialmente aquelas categorias de funcionários estaduais que têm direito a receber e que estão sendo enganadas pelo governador Flávio Dino sob a alegação de falta de recursos por conta da queda de arrecadação provocada pela crise econômica que o país atravessa. Pois bem, o governo federal concluiu o processo, como vocês devem ter visto nos jornais, concluiu o processo de repatriação de recursos ilegais mantidos por brasileiros no exterior, que injetou nos cofres do Tesouro Nacional mais de 50 bilhões de reais, fruto do pagamento do imposto de renda e multa. Desse total, da parte do imposto de renda, os estados têm 21,5% e os municípios 22,5%, recursos que, por determinação constitucional, lhes pertencem e que são distribuídos pelas regras do Fundo de Participação dos estados e dos municípios, mais conhecidos como FPE e FPM. O Maranhão e seus municípios terão, ainda este mês, deputado Rogério, muito provavelmente já no dia 20, um reforço de recursos extras que somam mais de 660 milhões de reais, aproximadamente 380 milhões só para o governo do Estado, 280 milhões para os municípios e São Luís, 30 milhões aproximadamente de recursos livres para serem gastos como o governador, bem entender, não precisa da aprovação desta Assembleia para nada, nem os prefeitos da aprovação das suas câmaras para nada. Então, nessa época de dificuldades generalizadas, onde todos os poderes do Estado, suas instituições que têm independência administrativa financeira, asseguradas pela Constituição, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, não podem ficar de fora da divisão desses recursos extras que não estavam previstos na lei orçamentária, deputada Graça, desse ano. Então, se o governo vai receber 380 milhões de reais e essas instituições estão passando por dificuldades, nada mais justo que o governador ajudar essas instituições. Então, eu faço esse alerta porque eu sei o drama do presidente do Tribunal de Justiça e os presidentes dessas instituições a que me referi, que estão tendo essa dificuldade imensa para fechar suas contas nesse final de ano, deputado César Pires. Eles estão passando por momentos que exigem de todos nós apoio para que tenham o mínimo de recursos para honrarem seus compromissos nesse final de ano para a manutenção de seus serviços. Esses 380 milhões de reais de recursos extras que o governador Flávio Dino receberá na parcela do FPE, programado para o dia 20 deste mês, precisa ser dividida, levando-se em conta essas dificuldades que estão colocando em risco o funcionamento do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e a Defensoria Pública, que afetam diretamente a população pela perda da efetividade e da prestação de seus serviços. Além disso, o governador também deve e tem a obrigação de fazê-lo, cumprir com os compromissos que tem com as diversas categorias do funcionalismo público, como a Polícia Civil e Militar, com os professores, com o funcionalismo que não recebeu nem a reposição da inflação nos seus salários. Afinal de contas,
uma bolada de 380 milhões de reais, de recursos que não estavam previstos no orçamento, irão reforçar o caixa do Estado, no momento em que todos estão atravessando uma crise gravíssima, em que todos estão atravessando dificuldades financeiras sérias, e o governo vai receber 380 milhões, então ele precisa ser muito bem dividido. O governador precisa socorrer a todos e não apenas a seu bel prazer fazer suas escolhas. E sabe-se lá, deputado César Pires, o que ele vai fazer, se ele vai continuar aí pagando seus altos custos com jatinho e avião, que ele tanto condenava na gestão anterior e agora faz muito pior. Então, chama a atenção do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cleones Cunha, do procurador-geral de Justiça, Dr. Luiz Gonzaga, do conselheiro Jorge Pavão, do TCE, do defensor público geral, Werther Moraes Júnior, para que cheguem ao governador Flávio Dino, para ver de que forma ele pode ajudar as suas demandas, já que os seus serviços, os serviços dos maranhenses podem se estar em risco, e o governador pode sim ajudar as suas instituições a fecharem um ano bem melhor, a fecharem um ano de forma melhor, para que a situação financeira não se agrave ainda mais. O governador Flávio Dino tem que dar um olhar mais atento, ao invés de ficar dizendo que desembargador, ficar denegrindo a imagem dos desembargadores lá fora, ele tem que procurar ajudar o Tribunal de Justiça daqui. Ao invés de ele estar denegrindo a imagem do Maranhão lá fora, ele tem que procurar ajudar as instituições daqui. Ao invés dele estar falando mal dos professores, ele tem que procurar dar o aumento que ele prometeu aos professores. Ele tem que procurar cumprir e honrar os seus compromissos. Outro assunto que venho tratar nessa tribuna é sobre uma denúncia que eu já havia feito sobre o Hospital Presidente Vargas. No dia 17 de outubro, eu havia denunciado nessa casa, deputada Graça Paz, tempo da liderança, sobre as 8 mortes que ocorreram no Hospital Presidente Vargas num curto espaço de tempo. 3 dias, para falar mais claramente, devido a uma pane na usina de oxigênio do hospital. Pane que ocorreu no dia 13 de outubro. Em 3 dias, segundo me denunciaram, aí depois fala, deputado César Pires, a deputada Andréia tem informações que ninguém tem. Aí depois chega a promotora lá e comprova o que a deputada Andréia disse aqui nesta tribuna. Em 3 dias, segundo me denunciaram, relatos de uma fonte do próprio hospital, foram 8 mortes. Em apenas um desses dias, foram 5 mortes. Todos possivelmente decorrentes dos problemas na usina de oxigênio da UTI do hospital. Na época dessa denúncia, me relataram sobre a incapacidade do sistema que fornece o oxigênio para os 16 leitos de UTI, e que no dia do problema foi aquela correria, aquele desespero, não sabia para onde ir, os médicos desesperados para transferir para pacientes. E aí me chega o líder de um dos blocos governistas afirmando que aquilo era uma mentira. Por isso que eu digo que o que aquele cidadão fala não se deve levar em consideração. É ouvir, entrar aqui e sair aqui. Porque ele não fala uma declaração correta, deputado Rogério. Por isso que eu agora estou entendendo, Vossa Excelência, que antes de Vossa Excelência subir nessa tribuna, Vossa Excelência anda procurando mesmo ver se o que lhe passa é correto. Porque no dia que eu fiz essa denúncia aqui, um dos líderes de um dos blocos governistas dessa casa disse que era mentira, que ligou para o secretário, que era mais uma calúnia da deputada Andréia, como se a deputada Andréia tivesse gosto da deputada Graça, tivesse muito gosto de haver mortes no Hospital Presidente Vargas. Como se isso fosse uma felicidade para mim, haver mortes no Hospital Presidente Vargas. Por isso que eu disse naquele dia, me respeite, e digo agora, respeite as famílias dessas vítimas, que a promotora foi lá
e viu que houveram as mortes. Essa que é a verdade. Então, na mesma semana que denunciamos isso, a promotora de saúde, Glória Mafra, esteve na unidade. Além disso, a própria Vigilância Sanitária Municipal também havia relatado que a unidade não tem condições de receber pacientes. Foi então que o Ministério Público recomendou a transferência de pacientes, dos leitos de UTI. Desde então, o Ministério Público vem investigando a relação das mortes com a pane no sistema de oxigênio na UTI do presidente Vargas. Nesse fim de semana, como veiculou o jornal Estado do Maranhão, o próprio Ministério Público confirma essas ocorrências. A Secretaria de Estado da Saúde já informou as declarações de óbitos, mas a SES tem até o dia 11, deputado Rogério, deste mês, para fornecer novas informações para a apuração. O fato é que as mortes ocorreram, há fortes indícios de que tem relação com a pane no sistema de oxigênio, como eu disse aqui, e quando eu subo nessa tribuna para falar algo que está acontecendo, é para que o problema seja resolvido, não é para atingir o governo, é para consertarem o sistema de oxigênio, e não aqui ficar satisfeita porque morreram pessoas. Então, senão o Ministério Público não estaria investigando. Essa que é a verdade. E precisamos ter conhecimento de tudo que foi apurado e eu vou querer saber. Então, eu vou propor aqui que a Comissão de Saúde da Assembleia se reúna com a promotora de saúde, Glória Mafra, para tomarmos conhecimento sobre o que já foi apurado pela promotoria e, principalmente, ajudar a buscar soluções imediatas para os problemas no Hospital Presidente Vargas e que também acompanhemos a visita técnica que será feita à unidade. Anuncio aqui que entrarei com uma ação civil pública responsabilizando o Estado pelas mortes confirmadas, responsabilizando o secretário Carlos Lula e a direção do hospital e o governador. Caso de Coroatá. Sobre o caso Coroatá. Um minuto, deputada Graça. Sobre o caso Coroatá. Ano passado, 18 de abril de 2015, ocorreram 4 mortes no Hospital Macro-Regional de Coroatá por falhas no fornecimento de oxigênio da UTI do hospital. E eu agora estou solicitando ao Ministério Público tudo que foi investigado até agora, porque a promotora disse que investigou. Então, eu estou solicitando à promotora tudo que ela investigou até agora. Todo o teor do processo investigatório, que foi um pedido da própria Procuradora-Geral na época, a doutora Regina, aos promotores Vicente Gildásio e Williams de Paiva, os 2 das promotorias de Caxias e também da promotora Patrícia de Coroatá. Lembrando aqui que eu dei entrada no requerimento também na época, solicitando uma visita ao Hospital Macro-Regional de Coroatá para a Comissão de Saúde desta Casa, com a participação dos membros deputados Estênio Rezende e Levi Pontes, e como sempre, mais uma vez, o requerimento foi negado, porque os deputados da base do governo se negam a enxergar a falha do governo e as pessoas podem morrer e ninguém está nem aí para nada, já que eles são da base do governista, as pessoas morrem e nada acontece. Então, quem é governo, quem é povo, e eu prefiro ser povo. Obrigada a todos.